Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, vou falar sobre alguns cruzamentos que estou fazendo aqui para vender pintinhos, principalmente. Vocês sabem que eu gosto de fazer alguns cruzamentos entre as raças, mas tem lógica cada cruzamento que eu faço. Alguns cruzamentos eu acho que são sem sentido. Eu vou falar para vocês por quê, né? Quais as raças não dão certo aí para cruzamentos. Valeu? Se gostar do vídeo, quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Então vamos ao vídeo. Então, galera, separei aqui algumas galinhas com o galo de pescoço pelado, o Legolas. Ele que, nos primeiros dias aí, depois de ter brigado com outro galo, parecia ter perdido a visão, né, de um dos olhos, mas se recuperou, tá de boa. Ele já é fruto de um cruzamento entre galinha balão e um galo de pescoço pelado, um carijó que tinha aqui. Já fiz um teste para ver se a fertilidade dele é boa, e sim, alguns ovos que coloquei para incubar, todos geraram pintinhos. Na outra baia tem o outro pescoço pelado, também é filho de um galo balão com uma galinha de pescoço pelado, já uma mestiça de Rhode com pescoço pelado. É um galo bem jovem, mas bem robusto, né? Corpo muito largo, não é tão alto, mas de largura o bicho é avantajado. Portanto, ambos os galos são bem jovens, um com os esporões pequenos ainda e o outro quase nem nasceu direito. Como falei no início do vídeo, o intuito com esses cruzamentos é vender pintinhos, né? Como vocês sabem, que eu já falei aqui várias vezes, galinha de raça não é muito valorizada aqui nessa região. Para a maioria dos criadores, toda galinha é igual. Então, para não vender aves de raça pura quase de graça, eu acho melhor fazer os cruzamentos e aí vender os pintinhos desse cruzamento com preço adequado para a região, né? Também estou selecionando aves maiores porque são mais vendáveis. Há mais ou menos um mês e meio, eu vendi algumas aves aqui e tirei todas as galinhas que eram menores. Não importa a idade da ave, quem vem comprar sempre bota o olho nas maiores, né? Até porque o pessoal sempre compra galinha para abater ou para criar no quintal, para consumo próprio, comer alguns ovos, mas sempre visando aves maiores, pensando quando for fazer o abate. Nessa baia aqui do galo de pescoço pelado branco, só vai sair bicho grande, né? O galo é grandão, as galinhas são GSBs, todas elas são grandes. Galinha balão, a fama dela é por causa do tamanho mesmo, né? Então aqui é uma baia, pode dizer, uma baia premium. Só vai sair bicho grande. Coloquei 6 galinhas, mais um aqui apareceu mancando. Não sei se foi quando o galo foi acasalar, machucou a perna dela. Vou colocar mais um aqui para aumentar a produtividade da baia. Porque quando a galinha apresenta qualquer probleminha assim, ela já não produz bem, né? Eu tenho 9 galinhas balão. Eram 14 no total. Morreram 2 e eu vendi 3. Me perguntaram se os cruzamentos que eu faço com as galinhas balões, se é para melhorar a postura, né? E não, na verdade eu faço alguns cruzamentos pensando em melhorar a precocidade das aves, né? Ter aves mais precoces que iniciam a postura um pouco mais cedo, porque aumentar a produtividade é muito difícil. A galinha botar mais ovos. Um processo de melhoramento, para ser bem feito, é demorado. Eu acho que no mínimo aí uns 10 anos para você conseguir ter uma raça mais produtiva e com essas características que ela já tem, né? Porque a cada cruzamento sairão aves com características diferentes.
fugindo dos padrões da raça original. Então é preciso ter muitos métodos e paciência, porque é trabalhoso também, viu? Já o melhoramento de tamanho é bem mais fácil, porque é só você selecionar aves grandes e ir cruzando. Com relação à precocidade, por isso estou utilizando o pescoço pelado, que normalmente é mais precoce. Para vocês terem uma ideia, essas franguinhas que são mestiças também de balão com pescoço pelado, elas iniciaram a postura aí por volta de 5 meses, muito mais rápido do que a galinha balão original, né? Que normalmente inicia a postura com 6 meses e meio, 7 meses, por aí. No cruzamento entre o galo balão com as galinhas New Hampshire, eu já notei a precocidade do empenamento, né? A plumagem muito rápida das franguinhas. Olha só como elas ficaram bem cheinhas de penas e foi bem rápido mesmo. E são aves bem largas. Eu acredito que serão precoces. Mas com a questão da produtividade de ovos, eu não espero muita coisa, porque tanto a balão quanto a New Hampshire não são muito boas na produção de ovos. Pelo menos essa linhagem de New Hampshire que eu tenho aqui. Então, os cruzamentos, eles devem ter um sentido, uma lógica, né? Aves mais produtivas com relação à carne, a ovos. Por exemplo, você cruza uma galinha Rhode com Leghorn, é óbvio que vão sair aves mais produtivas com relação a ovos, mas o tamanho não vai melhorar. Você cruza um gigante negro de Jersey com balão, né? Ou um Label Rouge com New Hampshire, com Plymouth. Esses cruzamentos sempre vão resultar em aves grandes. Porém, a produtividade já não vai ser lá essas coisas. A produtividade de ovos. Os cruzamentos que tenho feito entre a Rhode Island Red e pescoço pelado é visando resistência e um pouco de produtividade. A Rhode é muito produtiva. Galinha de pescoço pelado, dependendo da linhagem, também põe muitos ovos, mas ela consome muita ração. Então, se for visando apenas galinhas poedeiras, não vai dar certo. Mas uma ave de dupla aptidão, que tem um peso bacana e produz muitos ovos, sim, é um cruzamento muito bom. A Rhode é uma das raças mais resistentes que eu já vi. Cruzando com o pescoço pelado, só tende a melhorar. Agora, algumas pessoas fazem alguns cruzamentos totalmente sem sentidos, né? Algumas aves com propósitos totalmente diferentes, totalmente opostos. Tipo, uma galinha ornamental cruzada com uma galinha que produz muita carne ou muitos ovos. Nunca que vai prestar, porque não vai melhorar nenhuma coisa nem outra. Tipo, o cruzamento de galinha Brahma com galo de pescoço pelado. Para que vai servir? A Brahma não produz quase nada. É uma ave ornamental, para enfeitar quintal, né? Aquelas penas no pé dela, passada para os filhos, já vai deixar uma ave muito menos atrativa para o abate, né? Uma ave cheia de penas nos pés. Quem gosta de um pé de galinha mesmo, vai detestar. Então, desse cruzamento nem vai sair ave bonita para enfeitar o quintal, que é no caso da Brahma, nem vai sair ave produtiva, que é no caso do Label Rouge. Outras raças que para mim não faz nenhum sentido você utilizar em cruzamentos: a sedosa do Japão, é ave ornamental, a polonesa, Lackenfelder, Wolverk, a Fênix, a galinha cara de palhaço. Cada raça dessa tem suas peculiaridades, né? Uma raça muito distinta não faz nenhum sentido você cruzar com outra. É claro que tem uma moda de criar as galinhas modeladas, né? Agregando várias características num processo aí de vários cruzamentos. Porém, dificilmente você consegue uma ave mestiça tão bonita quanto a raça pura, né? Se tratando dessas raças ornamentais. E se tratando de produtividade, nenhuma dessas que eu citei vai servir para um processo de melhoramento. As galinhas híbridas comerciais que a indústria utiliza
são frutos de cruzamentos entre raças com grandes potenciais, como a Rhode Island Red, Plymouth Rock, Cornish, o próprio Label Rouge, que já citei aqui, Leghorn, e entre outras, né? Então são raças produtivas que, seguindo aí um processo de melhoramento, de cruzamentos, vão dar origem a linhagens comerciais muito produtivas. Bom, desse lote aqui de pintinhos GSB, acredito que tem no mínimo uns 15 machos e eu já vou separar eles para vender. Eu não vou deixar crescer como o lote GSB anterior que vendi no ano passado, já com 3, 4 meses de vida, né? Já estavam um pouco grandes. E esses aqui estão crescendo bem rápido e o consumo está aumentando bem rápido também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!